Sejam bem-vindos a mais um episódio do Movie Talks, aqui onde conversas funcionam para mover vidas e mover negócios. E, gente, pensa que hoje eu estou com uma convidada mega especial. Ela é formada em marketing de varejo e atuou por mais de 16 anos no mundo corporativo. Ela trabalha com foco em marketing 360 graus. E após a maternidade, decidiu buscar mais qualidade de tempo com o filho e então decidiu iniciar a sua trajetória empreendendo. Ela é então hoje empreendedora, especialista em marketing e olha que extraordinário! Ela também é host de um podcast, o podcast chamado Pod Café. Eu estou hoje com a Mel Morelli. Seja muito bem-vinda, Mel. Uma honra ter você aqui. Que delícia! Eu que agradeço, Lid, o convite. Nossa, um privilégio estar aqui. A host entrevistando a host. Que delícia! Bom, como ela disse, eu sou a Mel, eu sou apaixonada pelo universo do empreendedorismo feminino, adoro fazer conexões e também amo café, viu? E aí estou agora aí em frente também de um podcast chamado Pod Café, que é sobre empreendedorismo feminino, onde as empreendedoras ganham voz, visibilidade para falarem dos seus produtos, da sua trajetória e também gerarem um conteúdo de grande valor nas redes sociais. Um máximo, Mel, e temos aí, eu diria que um propósito muito parecido. E como eu costumo dizer, Deus, ele une propósitos, né? Então é uma satisfação em te conhecer, é uma honra ainda maior ter você por aqui. Eu fico muito feliz porque quando eu comecei, sabe, Lid, há um ano atrás, né, que eu tô fazendo aniversário de um ano do Pod Café. Parabéns! Não tinha muitas mulheres, por incrível que pareça. Né? Então, não tinha muitas mulheres nesse universo do podcast. Os estúdios sempre muito masculinos, né? Então, eu entrava em estúdios que eu era a única mulher gravando. E ver tantas mulheres assim como você, como eu, tomando aí a frente dos podcasts, eu acho demais, eu tô adorando. Nossa, que bom. E olha, eu tô chegando nesse universo agora, Mel, ainda não tenho tanto conhecimento do que vem a ser esse universo de gravações de podcast. Mas já vou contar, não só com as suas dicas, com as suas orientações, já que você tem esse um ano aí na minha frente. Um ano. E com certeza carregando muita bagagem. Mas, Mel, eu quero começar te fazendo uma pergunta de como foi a sua trajetória até chegar nesse universo do empreendedorismo. O que você fazia? Como que era essa sua dinâmica? Com que você estava envolvida antes de empreender? Então, vamos contar um pouquinho aqui da minha história. Eu comecei na área de marketing, eu sou formada em marketing, então fiz graduação em marketing, me formei no marketing de varejo. Né? E comecei a trabalhar na indústria, na época que as indústrias eram um grande polo industrial aqui em São Paulo. Né? Então, entrei na área industrial, fazendo todo o marketing 360 e fiquei 16 anos na área. 16 anos na área, entrei ali como assistente de marketing e saí liderando uma equipe de mulheres também. Então, foi muito bacana, me deu muita bagagem. E aí, saí desse mundo corporativo porque resolvi ser mamãe. Né? Então, você sabe que a maternidade mexe aí com as mulheres, a gente acaba dando essa virada mesmo. Eu queria um pouco mais de qualidade de tempo com meu filho e eu falei que queria fazer outra coisa. E aí, eu fui para o ramo, fui empreender em moda feminina. Aí foi meu primeiro passo ali no empreendedorismo com moda feminina. Né? Não entendia nada desse universo, mas me identificava bastante, sempre gostei. E aí, fui para a moda feminina, onde eu fiquei 8 anos com a loja física, a loja online, sempre ali também no game com mulheres, né? Com mulheres. E foi muito gostoso também, foi um aprendizado muito grande. E eu conseguia exatamente ter esse propósito que eu tanto quis, que era ter um tempo de qualidade com meu filho e também empreender, né? E aí eu aprendi muita coisa, muita coisa. E do ano passado para cá, eu já estava bem esgotada, Lid, do mercado. Acho que o mercado ficou um pouquinho saturado e eu resolvi me mexer. Né? Eu estava muito desanimada, quase desistindo, naquele ponto que a empreendedora chega. Vou desistir, não quero mais, não sabia o que fazer.
E aí eu tinha muita vontade, e como eu sempre fazia muitas trends lá para a loja, tudo que era do marketing eu estava vendo para a loja, porque eu tinha sempre, né, como você se forma e trabalha na área, você sempre tem uma visão focada para isso. Mel, isso é uma grande vantagem para você, né? Toda essa formação na área de marketing, você acaba aplicando independente de onde você decida atuar. Verdade. Isso é uma grande... E a gente acaba indo para esse lado mesmo, né? De olhar ali o seu negócio para fazer todo o marketing dele também. Isso é muito bom. Uma vantagem que você falou maravilhosa para mim, que foi esses 8 anos e eu tinha vontade de gravar um podcast. Comemorando 8 anos de loja. No ano passado, 8 anos de loja, e eu falei pro meu marido, eu falei, gente, eu quero muito gravar um podcast, porque o pessoal tá engajando, os cortes estão subindo, eu também quero isso para minha loja. Só que ali já estava pulsando uma vontade de também mudar um pouco, né? Que, igual eu falei, estava muito saturado. E aí veio a ideia do Pod Café. Veio a ideia de ter um podcast também. Porque eu acho que a roupa é uma ferramenta de comunicação importante, que vai fazer você subir de nível, sim. Mas eu me senti invisível. Eu me senti invisível nas redes sociais. Não me sentia, 8 anos, não me sentia reconhecida de todo o meu trabalho que eu tinha feito. Não sentia que eu tinha voz, né? Parecia que eu sempre estava querendo fazer mais. E aí você faz ali um tempo, depois volta para estacar zero de novo. E aí foi através do podcast que até aquelas clientes que tinham me colocado ali na gaveta, eu comecei a ter mais reconhecimento. A loja começou a melhorar, e eu falei, por que não transformar isso também no negócio? Dar voz para as mulheres empreendedoras também contarem essa história. Porque as mulheres têm potencial, né, Lídia? Total, total. E Mel, antes de a gente entrar mais nesse assunto do podcast, eu queria entender um pouco mais dos desafios que você enfrentou em relação a atuar com o empreendimento na área de moda. Sabe por quê? Com certeza tem mulheres aqui na nossa audiência que empreendem justamente nesse mercado da moda. Sim. E compartilhar um pouco dos desafios, das dores, faz com que essa mulher, ela entenda, opa, não estou sozinha. Exatamente. E gera um conforto e, ao mesmo tempo, insights que foram importantes para você tocar esse negócio até que você fizesse aí realmente essa transição para o podcast. Sim, eu acho que tem que estar muito presente hoje no digital. Não tem como. Eu não tinha um e-commerce. Eu acho que a primeira dica é investir realmente no e-commerce, sair ali do amador, ficar mais profissional, ter as vendas diretas, não só nas redes sociais, tem que ter o e-commerce. Né? E uma dica muito preciosa que eu dou, Lid, porque eu investi 8 anos só no Instagram. Acreditava que essa era a única ferramenta que ali poderia me gerar clientes e alavancar o meu faturamento. E uma dica que eu dou invistam no network. Porque eu fiquei ali trancada em uma caixinha ali, só investindo muito tráfego pago. E aí, quando eu também conheci o mundo do network e vi que ali é uma mulher ajudando a outra e os empreendedores um ajudam o outro, foi no offline, na verdade, que o meu negócio, o podcast também, tanto a loja quanto o podcast, começou a melhorar. Olha, que maravilha e que preciosidade de informação você está trazendo para nós, Sim. né? De reconhecer que, assim, não adianta estar em um único canal. Não. Hoje se fala muito de omnichannel, múltiplos Sim. canais. E a relevância de você pensar no seu negócio e nessa distribuição por vários canais. E, além disso, também reconhecer que o mundo offline, ele ainda existe e tem poder. A indicação sempre vai ser poderosa, sempre vai ser... Acho que é a melhor dica que eu posso dar é a indicação. Então, assim, e ali você tá de frente a muitas mulheres com a mesma dor, muitas mulheres que vão te indicar no network que eu aprendi, que a gente não tá sozinha, que a gente precisa uma da outra. Então, acho que é a melhor propaganda que tem
esse boca a boca ainda, que falavam lá anos atrás, né? É isso mesmo. E olha, agora eu quero falar diretamente com você, empresária e empresário. Presta atenção nessa dica valiosa que a Mel trouxe aqui para nós. Networking, ela é uma ferramenta poderosa, de alto valor para nós que decidimos empreender. A jornada empreendedora já é uma jornada bastante solitária. Pare de reforçar isso na sua vida e no seu negócio. Vem para o offline também e, ao mesmo tempo, estabeleça conexão com pessoas que estão na mesma jornada que você, empreendendo em seus negócios. Se relacione, busque estar em feiras, em eventos, em encontros de networking para que você possa ter apoio, parceria e para que você possa também fomentar o seu negócio. Claro que vale uma observação importante. Nada de ficar olhando para as pessoas como se elas tivessem um cifrão na testa, ok? Nada disso, não vale, né, Mel? Isso no network é o mais importante, porque ali você tem que entender que não é venda. Network nunca foi sobre venda. O network é sobre conexões reais, conexões genuínas, conexões que vão te levar para outro nível, né? Você sentar em mesas diferentes faz toda a diferença para o seu negócio, sim, entendeu? E é ali que rola realmente as parcerias, que rola sim também os negócios, mas que você vai aprender outras estratégias. Isso não é maravilhoso? Maravilhoso! Eu já aprendi muito com você no nosso primeiro encontro e hoje, com certeza, eu também estou aprendendo. E eu também com você. E é uma troca muito boa, né, Mel? Nossa, é uma fundamental troca. A gente ir para este lugar de se permitir se relacionar e fazer essa troca. E o fazer a troca é ter o que oferecer e também estar disposto a receber do que as pessoas têm. Né? Ouvir, não querer chegar vendendo. Isso não existe no network. E também uma coisa muito importante, já que a gente está falando disso, é se permitir. Porque tem muitas mulheres que vão, já tem muita podcast, já tem muita corretora de imóveis, já tem muita terapeuta. Gente, olha o que a gente está fazendo aqui. A host entrevistando a host. Então, a gente tem que olhar além dessa linha do horizonte, porque lá que está nosso potinho, né, de ouro. Né? Quando a gente... Porque como a possível que você está chamando de concorrente... É a pessoa que muitas vezes vai te dar dicas. Você vai trocar as estratégias, vai te mostrar o caminho que você nunca viu. Então, essa pessoa, a gente ir para o network e não olhar a concorrência, se aliar a ela muitas vezes. Eu acho que hoje as mulheres estão mudando bastante essa mentalidade, sabe, Lígia? Eu tenho sentido que elas estão, assim, se permitindo, entendeu? Não enxergando como concorrente, mas tem que enxergar como aliada para alavancar o seu negócio. A gente precisa viver mais do que se diz por aí, né? A gente fala da sororidade entre mulheres, mas é importante a gente viver. E para viver esse processo, a gente tem que ter disposição. Muita. Né, Mel? Tá de coração aberto e ter disposição para viver isso. Muita, porque as parcerias surgem a todo momento. Se você movimenta, se você está disposto a ir no café de negócios, se você está disposto a conhecer pessoas, fazer essa troca, gera movimento. Não tem como. Não tem como. É isso mesmo. Mel, maravilhosas essas contribuições que você já trouxe até aqui para nós. E aí eu gostaria de te fazer agora uma pergunta mais direcionada para esse momento do podcast. Eu sei que tem toda uma história por trás deste movimento que você fez. E eu quero saber mesmo, assim, do ponto de vista emocional, peraí, como você estava, quais eram os desafios que você estava passando naquele momento e como você teve esse insight de começar o podcast, como que surgiu o nome, como foi esse princípio para você? Esse princípio é sempre, né, desafiador, né? Porque foi um recomeço, né? Eu já estava no negócio ali consolidado, né? Mas eu estava, que nem eu falei, desanimada e eu queria ganhar um novo universo, alguma coisa que eu pudesse também. Eu falei, dar voz para as mulheres, né? E para elas ganharem esse reconhecimento também. E aí foi um sonho. Eu falo que o podcast não foi uma ideia de negócio, ele foi um chamado mesmo. E aí eu tive um sonho, eu desenhei a caneca, eu desenhei o nome que eu sonhei. E aí ali eu formulei, junto com meu marido, a logo. E quando eu fui gravar o meu podcast para falar do 8 anos da loja, eu não entendia nada desse universo do podcast.
Nunca tinha nem... Só fui como participar de um podcast, como entrevistada, né? E no dia que eu gravei meu podcast, eu já fui para lançar o Pod Café com a cara e com a coragem. Porque eu acho que é assim, a gente o empreender é mais sobre coragem do que sobre a certeza. Nossa, como eu concordo com essa fala. Porque a certeza, ela vai te paralisar. E eu não tinha certeza de nada. Né? E a coragem, a gente sabe, para quem empreende há muito tempo, é a coragem que vai fazendo você trilhar o seu caminho. Então, eu não tinha nada. Eu falo que eu fui gravar, eu só tinha 2 canecas e um sonho. E foi desafiador mesmo, porque eu voltando para minha área de marketing, só que na área de comunicação. E não sabia nada. Gravei, o meu foco era fazer um roteiro bem polido, bem estratégico, para realmente... Que toda história é única. E é muita responsabilidade você contar a história de alguém. A pessoa está eternizando a história dela também. E aí eu só me preocupava com isso. E aí foi o desafio mesmo, assim, de não ter vergonha, de ter coragem, porque é uma exposição muito grande. Não ter medo do julgamento, eu acho que foi o principal ponto que eu falo que eu tive que enfrentar para poder chegar hoje aí com mais de 45 episódios gravados. Nossa, uau, Mel! Primeiro, parabéns. Conheci o seu projeto recentemente, já consumi algum dos seus conteúdos. Obrigada. Já estou encantada com ele. E uau, já pela história de início, né? Sim. Um sonho, literalmente um sonho. Gente, não é brincadeira, Foi tá? literalmente um sonho. Ela teve um sonho e aí desse sonho surgiu o Pod Café. Sim. É muito entender, eu acredito muito que Deus, ele conduz a nossa vida para o lugar onde ele quer. Acredito muito nisso, não é sobre religião, mas acreditar que existem coisas que são preparadas para a nossa vida. Eu entendo esse sonho muito como esse processo de propósito, de entender o que é para você de fato, para que você pudesse chegar nesse lugar. Sim. Parabéns por isso. E aí, você trouxe comportamentos que são tão necessários para o empreendedor, ainda mais no nosso cenário brasileiro, que já tem os seus grandes desafios, né? Muitos. Você falou de coragem, de audácia, de ousadia, de não ter medo, de não ficar preocupada com essa questão do julgamento, já que trabalhar com comunicação, estar presente nas redes sociais, gravar um podcast é um nível de exposição muito alto. É muito alto. E é o que eu falo, assim, um principal ponto que eu pensava é que, assim, quem tem medo do ridículo nunca vai viver o extraordinário. E eu falei, eu aceito e eu vou viver o extraordinário. E eu quero que muitas mulheres também cheguem nesse nível e desbloqueiem medo, porque tem muita gente que tem medo, vergonha de gravar. E eu quero dar voz mesmo para elas verem o potencial que está dentro de cada uma, assim como eu enxerguei o meu. Porque quando eu estava lá na loja, o propósito era ter qualidade de tempo com meu filho. E o Pod Café, o propósito vai muito além disso. É o propósito de servir. E quando você tem esse propósito no seu negócio, não tem como dar errado. Não tem mesmo. E é claro, você deu o primeiro passo por conta da maternidade. É um movimento bastante comum entre as mulheres, né? Querer se dedicar mais à maternidade, se dedicar ao filho, muitas vezes à casa, ao marido, e aí para ter um pouco mais de flexibilidade, vai para esse caminho do empreendimento. Mas quando a gente é chamada por um propósito, vai extrapolar a nossa vida pessoal, Verdade. Né? E aí entra nesse lugar do serviço que você falou, de contar histórias, sim, de eternizar histórias, mas também de trabalhar com o desenvolvimento de mulheres, fazendo com que elas rompam os seus próprios medos, que está muito ligado aí ao seu propósito. Me conta um pouco mais como é esse trabalho que você faz, porque você não que seja simples o trabalho de gravar um podcast, mas você não traz uma convidada que já está habituada a falar em público ou a gravar. Você faz todo um trabalho
para que esta convidada, este convidado, eles possam, de fato, romper com alguns medos e contar as suas histórias. Me conta um pouco mais sobre isso, Mel. Nossa, tem muitas mulheres aí travadas que não fazem vídeo nem nos stories, né? Nas redes sociais, não tem coragem, né? Então, ainda mais, né? A mesa de podcast, ela traz esse status, ela traz esse empoderamento, esse medo maior ainda. E aí, o trabalho do Pod Café é esse, da gente pegar desde claro, as palestrantes que já falam bem, porque todas as mulheres, Lid, têm suas fragilidades. Todo ser humano tem suas fragilidades. Com certeza. E são ambientes diferentes. Às vezes tem mulheres que palestram, que estão super habituadas a falarem lá nas redes sociais, mas também chega no podcast e trava. Olha. Mel, não vou. Mel, nossa, tô nervosa. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? E, Mel, é muito simples. Você não vai só gravar um podcast. Eu falo, você vai gravar um conteúdo estratégico para suas redes sociais. Você está gravando um conteúdo ali de 1 hora também. Então, para que ela use isso nas suas redes sociais e ela faça esse desbloqueio, eu faço o roteiro. Então, o roteiro vai dar foco, vai dar fluidez, o roteiro vai te direcionar, vai te dar confiança, entendeu? Então, a gente faz algumas reuniões de alinhamento de roteiro para que ela se sinta exatamente essa mulher poderosa, empoderada, confiante, e ela brilhe no podcast dela. Maravilhoso. E eu vi que você faz isso muito bem. Seja assistindo seus vídeos lá no YouTube, no Pod Café, mas também observando relatos, né? Do que essas mesmas empreendedoras falam com você através das redes sociais. Então, você tem feito um ótimo trabalho. Obrigada, Lídia. Eu acho que, assim, é um trabalho ali mesmo de você enxergar o ser humano, né? Enxergar que você contar a sua trajetória é uma coisa muito forte. As mulheres ali levantam da poltrona, da mesa do podcast, algumas, elas choram. Assim, nossa, levantam, choram muito, sabe? Ali você ressignificou e vai ficar eternizado para sempre. É uma coisa forte. Quando você conta e você ouve o que você está contando, nem você imagina que você fez tanta coisa para chegar até onde você está. Entendeu? E toda história é única. Eu falo, toda história é única e merece ser contada. Essa é a minha frase. Mas é verdade, é verdade. Cada história ela tem a sua particularidade, a sua profundidade e é carregada de emoções, né? Às vezes de medos, de dores, de desafios, Muitas de dificuldades dores. E obstáculos, mas também de coisas boas, de vitórias e conquistas. E isso merece ser falado. Quando você conta, o podcast ele ajuda não só quem está contando a história, mas principalmente quem está assistindo. Eu costumo abrir as redes sociais hoje, principalmente o Instagram, para ver coisa boa, notícia boa. Né? Tem sempre uma frase que vai te impactar ali. Quando você ouve uma pessoa que está passando pela mesma coisa que você está passando, muda seu dia. Com certeza. E Mel, me dá algumas dicas, conta para nossa audiência, algumas estratégias para essas pessoas que se sentem tão bloqueadas, que se sentem tão travadas em se expor. Você faz isso com tanta maestria. Obrigada. O que você pode trazer de insights, de dicas, de estratégias para que as pessoas vá para esse lugar, sabe? Comece a se transformar no rosto da sua própria marca, sabe? Sei. Assim, eu acho que tem muitas mulheres que ficam esperando muito. Às vezes, até mesmo nesses encontros de network que a gente estava falando, elas falam, ai, Mel, eu queria tanto ir no seu podcast. Ai, 1 hora eu vou ter coragem de ir lá. 1 hora eu vou gravar com você. 1 hora eu vou vencer esse medo. Gente, a hora é agora. Se mexe. Se mexe. Se você sente, dê o primeiro passo. Não é difícil. É dar o primeiro passo, é simplesmente fazer esse movimento. Se você já identificou esse medo, já sabe que isso te incomoda e sabe que é esse medo que não está te levando para o nível que você quer chegar do seu negócio ou do próprio pessoal mesmo seu, se você quer vencer isso, dê o primeiro passo. Não é difícil. A gente tem que despertar isso. E aí depois é um caminho sem volta. Você ter a coragem de gravar um podcast, você ter uma coragem de falar do seu negócio, é maravilhoso. E depois que você passa disso, que eu falo, a história que você conta da
da sua empresa, do que você passou da sua trajetória de você, é mais que um pitch, é mais que uma apresentação, é posicionamento. Eu falo isso porque eu não tinha virado essa chave. E hoje eu consegui virar. Né? Então, assim, e essa chave que você vira te leva a abrir muitas portas. Né? Hoje eu estou aqui com você. Olha que delícia. Maravilhoso. Maravilhoso. Uma mentora maravilhosa também, que eu admiro. E jamais estaria aqui. Jamais estaria sendo convidada para gravar outros podcasts também. Jamais teria chegado onde cheguei. Quem conheceu a Mel de um ano atrás nunca imaginaria que ela estava aqui. Porque eu dei o primeiro passo. Você tem que ter a coragem. Você tem que ter a ousadia. Porque você é maravilhosa. Toda mulher tem que nem eu falo, não canso de falar, tem um potencial incrível. E lá dentro, quando ela vira isso, ela não tem medo de mais nada. Ela tá pronta para gravar qualquer vídeo, em qualquer podcast, tá em qualquer café de network, né? Muita gente tem vergonha de levantar no café e eu falo porque eu também sentia isso. Vergonha de levantar no café para fazer o seu próprio pitch de vendas. Não levanta para falar do seu próprio negócio. Porque às vezes você quer ter o seu negócio, mas se você não souber falar dele, se você não souber comunicar o que ele faz, quais são os benefícios, não adianta. Fica para trás, né? É uma venda, né, Lid? É uma venda ali. Você tem que saber vender o seu negócio. Com certeza. E aí, essa questão de dar o primeiro passo. Sabe o que eu observo, Mel, trabalhando com mentorias? Que muitas vezes as pessoas, elas deixam se vencer pelos próprios medos. Mas já parou para pensar que a maioria dos medos, eles são irreais? Muito. Eles não só existem. estão na nossa cabeça. Eles só estão aqui. Só existe uma sensação física, dá aquele calor no coração, um coração mais acelerado, ou um frio na barriga, ou a gente treme, fica com as mãos suadas, dá sensações físicas, mas o medo, ele só tá dentro da nossa cabeça. E também ele é irreal, o medo não é um né? sentimento ruim. A gente também tem que ter medo. É proteção, né? É proteção. E é normal. E tá tudo bem. E está tudo bem. Você usou uma fala que eu repito com muita constância. E tá tudo bem. Sentir medo está tudo bem. A questão é, primeiro, desmistificar esse medo, porque a maioria deles, de fato, não são reais. E apesar do medo, apesar de todas as sensações que vêm junto com o medo, seguir. E fazer mesmo com frio na barriga, com as mãos trêmulas, suada, seguir, para que você realmente possa fazer aquilo que precisa ser feito. E lembrando que não vai estar perfeito, que é melhor o feito do que o perfeito. E aí você vai aprimorando no meio do caminho. Né? Você não pode ficar paralisada. Sem sombra de dúvidas. E eu digo que assim, ó, a gente vai se sentir num lugar mais confortável depois de muitas vezes repetir aquilo. Então, se você vou pegar o pitch como exemplo que você colocou. Eu vou para um café de networking e eu preciso fazer um pitch. O primeiro que eu fizer vai ser provavelmente ruim, Sim. mas está feito, as pessoas te ouviram e você teve a oportunidade de treinar. Você vai fazer um segundo, um terceiro, um 10º café. E talvez, para aquela pessoa, ela vai precisar repetir 20 vezes para ela se sentir num lugar confortável e falar, ok, agora o meu pitch está bom. Realmente, você E falou tá tudo bem, é repetição. E tá tudo bem. Porque eu também, olha, eu não tinha coragem de subir no palco para me apresentar. Olha aí. Porque são ambientes diferentes. Você é colocada agora... tô começando a fazer algumas palestras também. Parabéns! Então, o palco também é um desafio. É outro ambiente. Né? E quando eu comecei a fazer as gravações no podcast, até o 8º, 10º episódio, eu suava. Eu também senti esse medo. Porque você entrevistar algumas pessoas, muitas mulheres que falam, eu vou entrevistar essa doutora, essa advogada, ela tem milhões de especializações, ela tem graduações, tem doutorado, quem sou eu? Eu não posso errar nada. Então, eu suava ali, mas eu não desisti. Por isso que eu falo muito sobre a coragem. E realmente a coragem é o que vai te impulsionar a fazer o que tem que fazer. Mel, vou compartilhar um pouco da minha própria história nesse processo. Eu sou do presencial.
Olha. Eu falo presencialmente desde muito nova. Eu dava aula em cursos de informática aos 14 anos de idade. Nossa. Então, eu já encarava uma turma aos 14 anos. Eu sempre falei em público. E isso me levou para um lugar de muito conforto, falar em público. Eu já falei para audiências pequenas, 2, 3 pessoas, mas já falei para 1.500 pessoas. Olha. Já discursei para 1.500 pessoas. O palco não é um desafio para mim, ainda que eu reconheça a responsabilidade, sempre sinta o frio na barriga. Agora, por exemplo, estar aqui gravando um podcast. Isso para mim é um grande desafio. Tá vendo? É o que eu falo. Minha mão tá suando. Tudo tem as suas fragilidades. O que é importante é a gente ir trabalhando esse medo, que faz parte e tá tudo bem. E eu vou te falar uma coisa, é isso que torna a vida mais interessante, não é? Com Os certeza. desafios, né? Quando a gente aceita, né? E sai daquela zona de conforto que muitas vezes não é nada confortável, aí ir para outros locais que você sabe que vai te gerar mais oportunidade, por que não? É isso mesmo. E assim, às vezes, até por conta das redes sociais, a gente vê os holofotes dos outros, né? A gente fica de olho no que tá acontecendo nas redes sociais. E até aqui, na gravação desse podcast, você tá vendo essa imagem, né? Que estamos transmitindo para vocês. Mas vocês não têm ideia, a minha mão, ela tá suada. Eu tô com frio na barriga, porque gravação de podcast pra mim ainda é um desafio. Eu tô no início dessa jornada. Aliás, a gravação de uma forma geral, pra mim, é um desafio. Mesmo que as pessoas não necessariamente percebam isso. Eu tenho técnica, eu tenho estratégia e eu procuro aplicar isso no meu trabalho. Mas não quer dizer que eu esteja 100% segura para executá-lo. E está tudo bem. Está tudo bem. Você está aí de parabéns. Eu já tô achando você super apresentadora. Tô adorando estar aqui também com você. Que maravilha, mas eu percebo que você tá muito mais calma do que eu, Mel. Não, é só impressão. Você já tá nota 10 aí, já pode gravar bastante episódio. Ai, que bom, gente, receber esse feedback, hein? Já aproveita para colocar aí nos comentários o que vocês estão achando até aqui do nosso episódio, hein? Eu quero saber a opinião de vocês. Dá um feedback, porque a ideia é essa, receber feedback para que a gente possa melhorar. O feedback faz a gente crescer, né? E a gente tem que aceitar. Ele sendo bom ou sendo ruim, a gente tem que aceitar. Tem que olhar aquilo como um aprendizado. Como você lida com isso, com essa questão do feedback, tanto em relação à sua audiência com o seu trabalho e também quando você precisa orientar as empresárias que estão com você no podcast? Olha, eu acho que você tem que estar preparada, porque, que nem a gente está falando, nas redes sociais, hoje tem de tudo, né? E hoje, se você faz um comentário ruim, né, vem uns 500. É mais fácil a pessoa comentar, dar um dislike do que um like, né? Mas eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Eu nunca me preocupei com isso. Nunca me preocupei. E se ela está preparada para o que vai falar, com o roteiro polido, já deu toda essa fluidez, toda essa confiança para ela, ela não precisa se preocupar com o comentário ruim. Você não precisa se preocupar com o julgamento alheio. É isso que eu sempre falo. E a gente estava falando de medo, tem 2 medos. Um é quando a pessoa vai gravar, que ela tá ali, né? Porque é um ambiente diferente, são câmeras, a gente está aqui... Não é um ambiente que ela está acostumada. E outro, porque tem a preparação para o lançamento do episódio. Aí é outro medo. Entendeu? Que aí é o medo do julgamento. Que é exatamente isso que você está me perguntando agora. É o medo do julgamento. Como as pessoas vão me ver? Eu era aquela Mel que estava ali, na moda feminina, atrás de um balcão, atendendo o cliente. Quando as minhas clientes começaram a me ver gravando... Nossa, olha ela. Nossa, olha como ela tá agora. Olha, gente, a Mel é a mesma Mel. Filha de um pai que cuida dela todo dia. A minha essência é a mesma para quem me conhece. Só mudou o meu negócio e mudou meu posicionamento. E tá tudo bem, igual a gente tá falando. Então, a dica que eu dou é para não se preocupar. Se você confia no seu trabalho, se você tem um propósito para seguir com o seu projeto, dentro do seu negócio, não tem que ter medo de julgamento, porque vai ter sempre. E se tiver algum feedback negativo, aprenda com esse feedback. Porque a gente grava podcast, mas tem os perrengues também, né, Lid? É claro que tem vários perrengues também que a gente passa. E a gente só vai aprendendo no meio do caminho.
A gente só vai aprendendo nesse caminho todo. Maravilhoso, e é sobre isso. Eu costumo dizer que a nossa jornada é uma escada. Eu gosto muito de trabalhar com ilustrações, tá, Mel? E eu falo muito dessa questão da escada porque é sobre ir subindo um degrau de cada vez. Um Exato. passo após o outro. Jornada é isso. Não precisa estar tudo perfeito, você não precisa estar maravilhosa, com a melhor maquiagem, a melhor roupa. Tudo tem que estar perfeito, porque esse perfeito, ele é irreal, ele é inalcançável. Começa como você está fazendo o seu melhor e vai ajustando É igual ao aquela longo trend do que caminho. tava na moda, né? Primeiro você começa, depois você fica boa. E é exatamente isso. E é isso. E fazendo. Exatamente, porque é o fazer e é o repetir que vai nos dando, vai construindo essa maestria, né? Você falou uma coisa muito certa, o repetir, porque não é só começar, é a constância. É a constância que faz você ficar bom no que você é e você continuar faz toda a diferença. Né? Não adianta só vir gravar um podcast, não fazer mais nada de marketing, não fazer mais nada nas suas redes sociais e sumir. Não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Uma ação isolada não vai fazer milagre, Uma ação né? isolada não funciona. Você tem que ser constante. Que aí você vai conseguir chegar exatamente aonde você quer chegar. E as pessoas, às vezes, têm uma ideia de viralização, falando mais de redes sociais, né, Mel? De viralização, de viralizar com alguma coisa e achar que isso vai mudar toda a realidade do negócio dela e que vai transformar a realidade dela da noite pro dia. Eu acho que isso é um equívoco, porque quando você viraliza, você só tem seguidores. Não são seus seguidores que vão comprar, esses seguidores que vão comprar de você, que vão te reconhecer, que vão estar com você, poucos. Né? Porque hoje eu aprendi isso também. O Instagram não é sobre quantidade de seguidores ou viralizar. É bom viralizar sim, é bom... não estou falando que é ruim, tá? Mas, assim, o que realmente você vai tirar daquilo? O que realmente depois vai seguir o seu caminho junto com você? É verdade. É muito aquela ideia de que, em essência, é construir uma comunidade, né? Ao invés de ter uma quantidade de seguidores. É o pertencimento, né? Que hoje eu busco muito mais do que só você tá aleatório por estar. E até porque quando a gente falando de negócios propriamente dito, que inclui a venda, né? A o venda. vender, porque sem vendas você não tem um negócio, você Não. faz filantropia, Sim. né? Então, o negócio ele tem que vender. E a venda, ela se dá por conexão. Verdade. Né? Não adianta a gente imaginar que, eu vou vender só de forma aleatória, sem fidelização, sem conexão, sem entender de fato as demandas e os desejos do meu cliente em potencial. Se dá muito pela conexão. E a rede social é uma porta para se construir essa conexão e formar uma comunidade, né? Porque as pessoas, elas compram de pessoas. Ela compra do CPF, ela não compra do CNPJ. Verdade. Então, pessoas compram de pessoas. Então, elas vão gostar de você, elas vão se conectar com você. Isso da conexão que você está falando é perfeito. E vão comprar de você. Porque tem milhões de lojas de roupa, tem milhões de podcasts. Não, mas eu quero gravar na Lid, eu quero gravar com a Mel. Porque eu me conectei com elas, eu gosto delas, eu gosto do trabalho delas. Esse é o seu diferencial. É isso, acredito muito nisso. Eu também acredito e ensino muito sobre isso, viu, Mel? É mesmo? Ensino muito essa questão, porque eu trabalho, um dos meus pilares é vendas. E pra gente reconhecer vendas, se a gente não entender do ser humano e se a gente não estiver aberto a se conectar com pessoas, o negócio não sobrevive. Não sobrevive. E isso que você falou é fundamental, porque a gente está aí numa era de IA vindo, mas eu acho que quem conhecer pessoas... A IA não substitui gente, né? Não substitui. Quem tiver esse conhecimento sobre inteligência emocional... Vai na frente, Vai né? na frente. Mel, me conta agora essa questão da construção do posicionamento. A partir da sua própria jornada mesmo, como foi você construir esse posicionamento, sair deste lugar de empreendimento na área da moda e construir esse novo posicionamento, ainda sendo a mesma Mel, A mesma Mel. conservando a sua essência, as suas características
Que ajustes foram necessários? Como foi esse processo de construção desse novo posicionamento? Foi muita mudança de hábito também. Tá? Porque você não pode ficar procrastinando, por exemplo, você dá coragem, eu sempre vou falar. Então, assim, foi passinho por passinho, indo passinho por passinho, perdendo essa vergonha de falar, entendendo que hoje a comunicação é uma ferramenta, uma das mais importantes. Se você não falar do seu negócio, você vai ficar invisível. E era naquela caixinha do invisível que eu estava, que eu não queria ficar mais. E quando eu comecei a fazer essa mudança, e não foi uma mudança ali do CNPJ, porque quando eu comecei a me enxergar, o que eu realmente estava fazendo, onde eu realmente queria chegar, eu vi que era muito sobre o meu CPF. Era muito sobre o meu emocional. A grande virada foi eu me curar emocionalmente, porque eu acho que quando você está no estado de sofrimento, você não consegue nem empreender. Verdade. Seu negócio não vai para frente. E aí eu fui me curando, né? Conheci muitas mulheres, terapeutas, e até as que vinham, né, lá no Pó de Café, aprendi sempre muita coisa com elas. E é difícil você se reconhecer, Lid, quando você fala, nossa, eu tenho isso, nossa, isso aí eu preciso mudar. Então foi aceitando essa mudança comigo mesmo, mudando alguns hábitos também de negócio, de ferramentas que eu tive que colocar para eu crescer, para dar essa virada, né? E me empoderar disso mesmo, falar, gente, eu posso. Eu conhecia tantas mulheres empreendendo em negócios fantásticos, eu falei, eu também posso. Isso está dentro de mim. E quando você consegue realmente, de fato, se assumir e falar o quanto você pode, o quanto você é poderoso, o quanto você é maravilhosa, que você pode fazer acontecer, que o seu negócio é isso, você toma posse disso, eu acho que aí as portas vão abrindo, entendeu? E as pessoas vão te enxergando de outra forma. Sim, o podcast, tá aqui no podcast, ou gravar um podcast é uma coisa que já gera o posicionamento e a autoridade, mas você precisa manter isso. Entendeu? Você precisa manter isso. E você só consegue manter quando o seu emocional tá curado. Nossa, que poderoso, Mel. E aí, ó, me disse, eu entendi bem um ponto que você trouxe aqui que eu considero que é, assim, crucial, ponto de partida. Que é você se fortalecer emocionalmente e saber quem você é. A sua identidade. Exatamente. O que você é e aonde você quer chegar. Sem essa clareza... Sem essa clareza é impossível. É impossível. Maravilhosa, Mel, maravilhosa. Olha, daqui eu vejo uma mulher incrível, encantadora, gentil, uma mulher realmente capaz de fazer o que se propõe a fazer. Eu vejo isso daqui. Que obrigada. Então é sinal de que todo esse processo Sim. de cura, toda essa jornada que você percorreu até aqui, realmente te possibilitou chegar nesse lugar e transmitir isso que eu acabei de falar, porque eu realmente vejo isso em você. Obrigada, nossa. E eu vejo em você também todo esse potencial. São as descobertas. É muito sobre a gente. A gente só consegue transbordar quando a gente está curada. A gente consegue, além de transbordar, também transbordar a vida de muitas pessoas. É verdade. E isso aí não tem preço. Porque depois de toda essa transformação, é aquele negócio, você não dá aquela inquietação. Você também fala o que eu também posso transbordar na vida das pessoas. E quando tem esse transbordo, é maravilhoso. Porque aquilo que a gente vive não é só pra gente, né? Não. Eu acredito que você tenha muito essa mentalidade. Eu vou muito pra esse lugar também. E o que você colocou aqui é muito real. Eu também passei por todo um processo de cura, de se reconhecer, de reconhecer as suas fragilidades e de aceitar que tá tudo bem. Você não é uma super mulher, não é a Mulher Maravilha. Não. E que bom! Não tem que equilibrar todos os pratos. Não tem que dar conta de tudo, absolutamente tudo sozinha, né? E assim, ir para este lugar de reconhecer as minhas vulnerabilidades e também de reconhecer quem eu sou de fato, que eu tenho de valor a entregar, me levou para um segundo momento que é:
ok, eu vivi esse processo. Não posso ficar nisso sozinha. Não tem como. Não tem como. Eu tenho que proporcionar, eu tenho que ser um canal para que outras mulheres... Eu não atendo só mulheres, tá? Mel, é muito... Eu trabalho com público mesclado. Tá. Uhum. Mas assim, independente de mulheres, de homens, é de ser este canal que possibilite também que essa cura possa alcançar outras pessoas, né? Isso é muito bom. Tanto é que você tá fazendo agora esse podcast. E o que eu acho assim, muita gente fala, eu já sou conceituada na minha área, eu já cheguei aonde que eu queria chegar. O que eu posso fazer a mais? É que eu falo, faça um podcast. Transborda. Né? Aí você vai virar uma autoridade mais ainda, e mais posicionamento, e vai conseguir transbordar isso para muitas pessoas. Então, o seu trabalho aqui que você está fazendo é fantástico. Obrigada. Me conta um pouco mais desse processo de construção do seu posicionamento pós essa fase de você realmente trabalhar esse processo de cura, de se empoderar, de admitir, ok, eu sou essa mulher que consegue fazer isso, eu acredito em mim. Do ponto de vista mais direcionado para a estratégia mesmo de negócios, que passos você deu depois deste passo inicial de trabalhar em você? Então, depois disso tudo, dessa que é cura, muita coisa, né? Porque cada um é único ali dentro. Com certeza. Tudo que a gente sente aqui é aqui, que a gente sabe que tudo aqui pode transformar, né? E aí foi o seguinte, eu acho que é assim, eu só pensava em fazer bem feito. Tudo que eu estava fazendo, ali me preocupava com roteiro, me preocupava em entregar o melhor podcast para a pessoa. E depois desse processo todo de cura que passou, eu acho que quando você chega no nível do seu negócio, falando de negócio, igual você está me perguntando, que você já chegou, você já fez o seu melhor ali, o mais difícil é manter. Aí eu já tinha chegado até ali, eu já estava sendo reconhecida, as mulheres já queriam gravar o podcast. Como é que eu me mantenho ali? E até ali eu era muito operacional. Entendeu? Eu não tinha nenhum braço para me ajudar, né? Então eu era muito operacional. E depois que eu cheguei nessa fase de cura, eu falei, agora eu cheguei até aqui. Agora eu preciso ir até aqui. E aí, como é que eu vou fazer? E aí você passa a olhar o seu negócio além do horizonte. Aí você procura parcerias, aí você procura mais ajudas, mais braços para te apoiar ali. Você começa a enxergar que você não pode fazer igual eu fiz lá na loja, de estar sozinha. Eu precisava de ajuda. Precisava de mais gente para me ajudar. Não podia carregar tudo sozinha. E aí eu acho que você começa ali a enxergar seu negócio também como várias camadas. Então agora eu comecei a criar a mentoria, né, para quem quer também se tornar um podcaster. E aí eu comecei a me envolver num grupo também que chama Juntas do Sucesso, criar um grupo de mulheres empreendedoras também, para se apoiarem, com um café de network. Então, no meu negócio, ali que para mim já estava, que eu tinha chegado aonde eu queria estar, eu comecei a olhar tudo, já tive essa visão, comecei a pegar gente para me ajudar, e comecei a ver o que eu podia fazer a partir dali, quais as camadas onde eu poderia sair, não saindo fora do meu negócio, mas que eu pudesse também galgar outros caminhos. Maravilhosa! Olha a mentalidade empreendedora aflorando aí, né? Eu costumo dizer que de um negócio você pode ter múltiplos canais e, ao mesmo tempo, múltiplos negócios que se conversam entre si. Exato. E eu acho que é muito desse processo que você vem vivendo hoje, né? Muito. Começou com o podcast, mas tem o café com networking. Tem. E tem a mentoria para podcasters. Isso, eu nunca falei, tô lançando agora aqui no seu podcast a mentoria. Maravilhosa, então já fala mais pra gente. É uma mentoria que chama A Arte de Ser Host, porque é igual a gente comentou aqui, eu acho que quando você já tá posicionada ali, já tá no seu negócio, você quer fazer algo a mais, faça um podcast dentro da sua área. Às vezes você não vai que nem a Iggs, as fraldas, ela tem o podcast dela, ela não vai falar de fralda, ela vai gerar valor. Isso gera muito valor para o seu negócio e te faz ficar ter muito mais visibilidade, ganhar muito mais audiência.
e conecta muito mais pessoas. Eu acho que isso transborda muito, você ter um podcast hoje. Então, estou lançando a minha mentoria, tem vários módulos, a gente faz um diagnóstico, pegando na mão ali mesmo de quem, às vezes, tem medo também, né, De gravar. De gravar. Então, estou lançando essa mentoria, A Arte de Ser Host, para ajudar muitas pessoas que também querem fazer o seu próprio podcast. Que maravilhoso e que boa notícia você trazer aqui pra gente, Mel. Verdade. Obrigada por essa novidade, viu? E eu digo que você trabalhar com as mentorias, o café com networking, você estabelecer parcerias, é isso que vai fomentando mesmo os negócios, aprendendo para avançar. Sim. E ao mesmo tempo se relacionando com outros empresários, empresárias, para que você também possa não andar sozinho, né? Não ficar nesse lugar de solidão, sentindo as dores e as dificuldades sozinhos, mas para continuar avançando e se desenvolvendo. E aprendendo, porque quando você está no network, uma ensina a outra. Você está aprendendo. Com certeza. A pessoa vem, nossa, Mel, deixa eu te dar uma ideia para o seu negócio. Você ouve aquilo e fala, por que não? Vamos transformar. Então, também tem um grupo hoje chamado Juntas no Sucesso. É um grupo que começou no WhatsApp. Hoje tem mais de 200 mulheres. Nossos cafés são bimestrais. E aí é um grupo pensado mesmo em ter uma rede de apoio onde as mulheres podem crescer juntas, trocar estratégias, alavancarem os seus negócios e trocarem ali várias parcerias também. Maravilhoso. Eu vou estar lá, não sei exatamente qual a data, mas estarei com vocês, hein? Eu quero você lá. Eu vou sim. Podem contar comigo. Gente, infelizmente... Estamos chegando ao final desse episódio. Ah, que pena. Eu queria ficar mais também. Eu queria, no mínimo, mais 1 hora para tantas coisas que eu gostaria de te perguntar, mas aí já fica a oportunidade para um segundo episódio para a gente poder gravar. E eu quero você lá no Pode Café, viu? Eu vou, com certeza. Quero muito agradecer você que esteve conosco durante todo este episódio. Que você saia daqui com insights poderosos para que você possa aplicar aí no seu negócio, para que você possa sair de um lugar de desafio, de dificuldade e avançar, assim como a própria história da Mel, gente, compartilhada aqui conosco hoje. Quero agradecer as nossas patrocinadoras, a minha empresa, a Crucial, que trabalha aí com treinamento corporativo, agradecer a Paula Martins, que faz toda a arte, todo o design do Movie Talks, e agradecer a Eve, gente, que eu vou dizer, tá fazendo um trabalho incrível em relação ao meu estilo, que eu preciso de ajuda nisso, viu? Já gostei. E a Eve Cabreira, quem tem feito esse trabalho por aqui. Agradeço demais as nossas patrocinadoras e vou passar a palavra para você, Mel, porque eu tenho certeza que a nossa audiência quer te encontrar e quer saber como gravar um podcast com você, mulher. Então conta aí como que as pessoas te encontram e como que elas podem te chamar, te contratar para a gravação de um podcast. Te segue lá no Instagram, Pode Café com você, é meu Instagram. Lá tem um link lá do WhatsApp direto para entrar em contato comigo. Se inscrevam no canal Pode Café com você também. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem conteúdo lá relevante para o seu crescimento pessoal e profissional também. E é isso que eu queria deixar aqui uma mensagem. Tenham coragem, vão atrás dos seus sonhos, não desistam e acredite principalmente no potencial que existe dentro de você. Beleza, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Movie Talks, aqui onde conversas acontecem para mover sua vida e o seu negócio.